continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Estamos agora estudando no livro de Atos dos Apóstolos as mensagens que nos falam a respeito de Cristo. Cristo é o modelo do escolhido de Deus. Nós estamos também trabalhando como tema central a revelação de Deus a respeito da escolha de Deus. Deus escolhe aqueles que lhe agradam. E o perfil, o modelo daquele que agrada a Deus é Cristo. Este é o escolhido de Deus, este é o que foi aprovado por Deus, este é o que foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. E nós precisamos seguir este modelo de obediência a Deus. É isto que Deus deseja, é isto que agrada a Deus. Este é o propósito de Deus, é que os seus filhos o obedeçam, o acompanhem, sejam semelhantes ao Pai. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para refletirmos a glória de Deus. E Cristo é aquele que reflete exatamente a sua glória, que o obedece, que ensina a sua palavra, pratica a sua palavra. Então nós estamos vendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos pregações de apóstolos. Nós vamos ver hoje, agora, nesse momento, a pregação de Estevão, um dos diáconos eleitos ali pela igreja primitiva, onde Estevão também dá o seu testemunho de Cristo. E todos eles vão utilizar as Escrituras, vão falar a partir de Abraão, vão citar Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, os profetas, o salmista, o rei, o sacerdote, vai citar principalmente Moisés e os profetas. Nós vamos então ver que eles estão seguindo o que Jesus disse, que as Escrituras testificam sobre ele. E quando Jesus ali ensina aos discípulos no caminho de Emaús, aos apóstolos reunidos ali após a sua ressurreição, ele então mostra dentro das Escrituras, em Moisés, na Torá, na lei, nas instruções de Deus, no Deuteronômio, o Êxodo e nos demais profetas e salmos dentro das Escrituras, todas elas levando a Cristo, revelando o que o Cristo deveria padecer e que todos deveriam obedecê-lo, que aquele que não o obedece perece, mas aquele que guarda a sua palavra, aquele que crê na sua palavra e a pratica, vive eternamente. Então vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 7. Vamos a partir do versículo 37. Estevão já vem falando nesses 36 primeiros versículos a respeito de Abraão, a respeito de Isaac, de Jacó, de José, e vem mostrando que Cristo é a promessa de todas as Escrituras, é a promessa de Gênesis, é a promessa de Êxodo, é a promessa que foi feita a Abraão, a promessa que foi feita a José é Cristo. E ele então vai mostrando a interligação de toda a palavra de Deus, que irá de Gênesis a Apocalipse. E que somente o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nos liberta de amarras religiosas que nos impediam de ver a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. Mas pelo Espírito Santo nos é revelada a palavra de Deus. E Estevão demonstra isso. O capítulo 7 é uma prova da interligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É o mesmo concerto, é uma sequência. A sequência anunciada desde Abraão, ela vem a Cristo. Abraão anunciou a Cristo, Moisés anunciou a Cristo, Isaías anunciou a Cristo, Davi falava de Cristo. Então, as Escrituras testemunham, testificam, falam de Cristo, anunciam a Cristo, e nós precisamos conhecer claramente toda a Escritura para realmente entendermos Cristo. E precisamos obedecê-lo, precisamos andar em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E Ele tem as palavras de vida eterna. Ele é a luz que veio ao mundo
nos revelando o conhecimento de Deus. Então, realmente, para termos um encontro com Deus, um encontro salvador, precisamos de Cristo, da sua palavra, do seu ensino, e Ele é o que nos batiza com o Espírito Santo para nos dar autoridade e poder para obedecer esta palavra e praticá-la, e ensiná-la e pregar com os dons dados pelo Espírito Santo. Então, vamos a partir do versículo 37, que diz assim: Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Ele tem as palavras de vida eterna. Precisamos ouvir tudo o que Cristo ensinou e praticar, obedecer toda a palavra de Cristo. Precisamos compreendê-lo. Para compreender a Cristo, Ele nos dá o dom do Espírito Santo. Ele nos faz lembrar da palavra de Cristo. Ele convence da justiça, do juízo, da verdade. É o Espírito Santo que hoje realiza a obra dentro de nós. Ele habita em mim, Ele fala através de mim, Ele me ajuda, Ele me ensina, Ele me capacita, dá força, me dá intrepidez, me dá coragem, entendimento e sabedoria para manejar bem a palavra do Senhor. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então, Estevão está falando que Moisés é um profeta que recebeu do anjo do Senhor. O Senhor enviou o seu anjo para estar ali com Moisés, entregando a ele as tábuas da lei, as palavras de vida, a direção de Deus, o ensino do céu, o relacionamento com o céu, com Deus, com a glória de Deus, nos dando a palavra de vida. E o povo de Israel ali é confrontado entre uma religiosidade, entre uma interpretação humana, carnal, e a espiritualidade, a palavra do céu, o Espírito Santo, o dom espiritual. Nós vamos ver aqui um ensino de Estevão sobre o choque, o confronto entre a mente humana, a religiosidade humana inventada por homens como um negócio qualquer, e a verdadeira espiritualidade, a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus vinda do céu para nós, são palavras de vida. A letra mata, o espírito vivifica. O homem dá ênfase a um emaranhado de pensamentos para que os homens fiquem presos à sua religião. E eles se vangloriem de dominar estes homens na religiosidade. Mas a palavra de Jesus é espírito, é vida, é liberdade. Onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Há este mover do Espírito Santo, inclusive para trabalhar toda a palavra de Deus, sem limitação, sem barreira, sem muros que impeçam nosso real e claro entendimento das coisas de Deus. O Espírito Santo, ele perscruta todas as coisas de Deus, as coisas do céu. Ele nos dá a mente de Cristo, nos dá o entendimento real, verdadeiro, vivo da palavra de Deus. Este Moisés recebeu as palavras de vida, as palavras do céu, as palavras do Espírito Santo, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram o Egito. Então, o Espírito de Deus perscruta todas as coisas e verificou, observou que aquele povo foi rebelde, aquele povo rejeitou a revelação dada por Deus no Monte Sinai a Moisés, rejeitou a Moisés e rejeitou a palavra de Deus que Deus havia dado a Moisés, para que Moisés transmitisse ao povo. Então o povo foi rebelde para não obedecer à palavra de Deus. Mas o povo eleito, o escolhido de Deus, é o povo pronto para obedecê-lo, com o coração totalmente voltado para obedecer a Deus. Este povo
já têm o coração voltado para o mundo, para o Egito, para a carne do Egito, para a promessa da carne do Egito. É isso que eles querem. Eles querem satisfazer os desejos carnais, a concupiscência dos olhos, a soberba, a fama, a vanglória do mundo, que passa, que é enganoso, que dura pouco tempo, e rejeitam a palavra de vida eterna, rejeitam a espiritualidade, que não satisfaz a carne, não satisfaz os desejos dos olhos, a vanglória, a soberba da vida. Dizendo a Arão, versículo 40, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então nós temos que ter um coração realmente rendido a Cristo, rendido a Deus, para obedecer a Deus, com gratidão por nos ter tirado do Egito, nos tirado do mundo, nos tirado da morte, nos tirado do pecado e nos levado para a terra da promessa, terra prometida, para os dons espirituais, para a salvação, para a eternidade com Deus. Mas este povo já está lamentando ter sido tirado do mundo, querem voltar ao mundo. No seu coração já voltaram ao mundo para desobedecer a Deus. Então até eles vão para a idolatria, eles querem deuses que possam levá-los de volta àquele estilo de vida do Egito, a morar no Egito, nem que fosse com o coração, praticando as obras antigas, voltando para o Egito. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Estão deixando de fazer a obra de Deus, deixando de realizar a boa obra, a seara, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, o louvor a Deus, a adoração a Deus, o amor ao próximo, a unidade entre o povo, a glorificação a Deus, a festa, a adoração a Deus no deserto, a qual Deus os chamou para realizar. Eles abandonam este compromisso com Deus, este pacto, essa fidelidade com Deus, eles deixam, abandonam e querem então servir e sacrificar aos ídolos, porque ali são obras de suas mãos, trarão vanglória para eles. São a religiosidade da idolatria, da obra da mão de homens que especulam, que formulam teorias religiosas e nelas se vangloriam, porque vem deles e não vem de Deus. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Por acaso vocês me serviram, me adoraram, me buscaram obedecer a minha palavra, praticar a minha palavra, realizar a minha vontade? Não, vocês buscaram os seus próprios ídolos, as suas próprias ideias, as obras das suas mãos, a sua religiosidade, a sua prática egoísta, aquilo que lhes trazia vanglória. Não buscaram a glória do meu nome, mas buscaram a glória do seu próprio nome. Queriam marcar uma fama individual, pessoal, humana, diabólica, como lá no início desejaram o fruto que lhes traria a soberba da vida, o conhecimento do bem e do mal, para serem iguais a Deus, e para terem o seu nome marcado, e não o nome de Deus, não a glória de Deus. Por isso Deus os abandonou. Deus, diz aqui o versículo 42, mas Deus se afastou e os abandonou, para que então realizassem práticas religiosas absurdas, a qual está aqui se referindo a que servissem ao exército do céu, a que trouxesse a idolatria de demônios, servindo ao diabo, servindo ao pecado, servindo à morte, e não à vida, não ao Deus da vida, mas ao Deus da morte. Deus os entrega, Deus os abandona a esta condição de se tornarem idólatras de si mesmo e dos demônios. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar.
transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Então, aquele que não serve a Deus, aquele que não obedece a Deus, será maldito na terra, será levado, como diz Deuteronômio 28, será escravizado, irá sofrer, vai trabalhar e outro vai lucrar, vai produzir e não vai se alimentar do fruto do que produz, será cauda e não cabeça, sofrerá maldição, a maldição vai se cumprir naquela nação, quanto mais sobre as outras nações, já que essa palavra é para o povo de Deus, é para Israel. Israel, prepara-te para encontrares com teu Deus. E você também precisa temer a Deus, obedecer a Cristo. Cristo já foi revelado para toda a humanidade, então toda a humanidade deve agora obedecer a Cristo e adorar ao Deus vivo, ao Deus Criador, ao Deus que nos sustenta, ao Deus que nos tirou do nada, do caos e nos deu vida. Esse Deus deve ser adorado, louvado. Mas quando o povo rejeita, não entende as coisas do Espírito, mas apenas as coisas da carne, este povo sofre, então, o cumprimento da palavra de Deus, a palavra de maldição. Então, transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Então, o povo vai passando por momentos de escravidão, como no Egito, agora vai ser escravo também na Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. E a promessa de Deus é de restauração deste tabernáculo do testemunho, tabernáculo da humildade, da nossa vida como tabernáculo, onde habita Deus, para louvor da sua glória. Deus, o Espírito Santo, habitando em vasos de barro, que somos nós, mas transbordando da sua unção, da sua glória, revelando em vasos de barro a glória de Deus. Então, Deus dando graça aos humildes, como Deus deu graça ao tabernáculo de Moisés, tabernáculo da verdadeira adoração, da adoração em espírito e em verdade, da adoração do povo humilde, que se humilha diante de Deus e adora a Deus e busca somente a glória de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar no seu coração, na sua vida, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi. Então, havendo o tabernáculo, como havia o tabernáculo de Davi, o tabernáculo da obediência, o tabernáculo da adoração a Deus em espírito e em verdade, é o tabernáculo da vitória, é o tabernáculo do milagre, é o tabernáculo do homem e da mulher que se humilham diante da potente mão de Deus e buscam somente a glória de Deus. Neste lugar, Deus ordena a bênção e o povo de Israel participou desse período de vitória até os dias de Davi. E ali, então, após Davi, veio a cair este tabernáculo. Se perderam a noção, perderam o entendimento. Por isso a necessidade da instrução, por isso a necessidade de todo dia meditarmos na palavra de Deus para realizarmos um culto, uma adoração que adora a Deus em espírito e em verdade e assim agrada a Deus. Deus escolhe este lugar e Deus ordena a bênção para cada um de nós, sobre nós, como foi nos dias de Josué até os dias de Davi. Davi, versículo 46, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. O tabernáculo para o Deus de Jacó é a nossa vida, onde habita o Espírito Santo, onde há obediência a Deus, onde há louvor a Deus todos os dias, onde se canta todo dia, de manhã, de tarde, de noite, adora-se a Deus, busca-se a Deus em espírito e em verdade. Então, até o tabernáculo de Davi havia verdadeira adoração. Mas Salomão lhe edificou casa, e o povo se ensoberbeceu ao ter o templo em Jerusalém. E eles então se perderam na noção da espiritualidade e cresceu novamente a religiosidade do templo, que não agrada a Deus. O que agrada a Deus são homens e mulheres contritos, quebrantados, humilhados, crendo em Cristo
buscando a sua glória e buscando uma vida. É na vida, é em você que Deus está com os olhos fitos, focados, para que ali haja adoração, ali haja obediência, ali haja adoração verdadeira a Deus. É em você, templo do Espírito Santo, que precisa. A vitória está em ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, e na sua vida ver culto realmente de fogo, de adoração, de louvor a Deus em espírito e em verdade. É em você, é na vitória, na glória de Deus revelada na sua vida, é na unção do Espírito Santo derramado sobre a sua vida. É aí que é a vitória. É em você que está o milagre de Deus, é na sua vida. É em Deus habitar em você, o Espírito Santo falar com você todos os dias, 24 horas por dia, você viver com o Espírito Santo. Esta é a vitória, esta é a conquista, esta é a salvação. É Deus habitando em nós. É isso que você deve buscar. Não é a realidade do templo. A realidade do templo, ela desvia o homem da espiritualidade também para uma manutenção formal, material deste lugar. O que te desvia da espiritualidade. A espiritualidade está dentro de você, o Espírito Santo habitando em você. Essa é a vida de Deus em nós, esse é o Espírito Santo habitando em nós. E o lugar onde nós congregamos é a casa, é o salão, é ali o local onde nós podemos nos reunir, qualquer que seja o local, grande ou pequeno. Mas ali devem estar vidas cheias do Espírito Santo. Esta é a realidade de Deus, é Deus habitando em nós, é termos todo o povo batizado com o Espírito Santo, como Moisés entrega esta revelação de que Cristo seria aquele que repartiria o Espírito Santo para todo o povo, para toda uma nação. Não precisa ser só dentro de 4 paredes, mas precisa ser sobre toda a terra, toda a carne. É o Espírito de Deus derramado sobre toda a carne, toda a vida. Nós é que somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então nós estamos aqui diante dessa revelação. A obra do Espírito Santo é feita em nós. O Espírito Santo veio, foi derramado do céu, Jesus recebeu, chegou no trono de Deus, Deus o coroou, lhe deu o Espírito Santo e ele derramou a promessa do Pai sobre nós, sobre toda a carne. Todo aquele que lhe obedece recebe o Espírito Santo. E assim nós temos um relacionamento com Deus vivo, através do Espírito Santo. Ele testifica com o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós recebemos dons do Espírito Santo e adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós nascemos de novo, nós recebemos poder para discipular, recebemos poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus, para nos alegrar todos os dias com o Senhor, com o Espírito Santo. Essa é a obra de Deus. Mas Estevão está dizendo: vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Vocês rejeitaram a Moisés. Os irmãos de José venderam José como escravo. Davi foi perseguido ali entre a sua família, entre o seu povo. Os profetas foram mortos. Vocês estão sempre errando. Vocês mataram a Jesus. Vocês perseguem a igreja, perseguem os apóstolos. Vocês perseguem o espiritual. Vocês perseguem os que são de Deus. Vocês nunca entendem. Vocês não compreendem a obra do céu, a obra do Espírito Santo. Vocês não valorizam a obra do Espírito Santo. Vocês sempre querem algo material, algo que possam tocar, algo que possam negociar,
algo que traga um retorno financeiro. Vocês são avarentos, vocês são orgulhosos, vocês são presunçosos, vocês querem levar vantagem sempre, querem sempre que algo possa beneficiá-los materialmente. Então, dessa forma, vocês são carnais e sempre resistem ao Espírito Santo. Sempre que Deus vai realizar uma obra, vocês se opõem à obra de Deus. Se a obra é espiritual, não lhes contenta, não lhes satisfaz. A obra espiritual, a obra do céu, da glória de Deus, da eternidade, vocês não compreendem a eternidade e se apegam ao que é perecível, se apegam ao que é passageiro, ao que é efêmero, ao que é mortal, ao pecado, ao mal. Este vos atrai, porque satisfaz rapidamente as concupiscências dos olhos, da vida, mas sempre resistem ao Espírito Santo. É isso que Estevão fala com eles ali naquele momento e os chama ao arrependimento, a buscarem o dom do Espírito Santo, a entenderem as Escrituras, a entenderem a Cristo, a entenderem a palavra de Deus. Os profetas já falaram, Davi já falou, Moisés já ensinou, já vem a nossa promessa desde Abraão, é o mesmo concerto. Vocês já deveriam estar entendendo a obra de Deus, como que o Espírito Santo trabalha, esta liberdade do Espírito Santo, vocês já deveriam estar aceitando, entendendo e também buscando o esclarecimento, o entendimento através da leitura, mas principalmente através do batismo com o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Abra o seu coração para obedecer a Deus, para servir a Deus e seja batizado com o Espírito Santo e receba o dom de Deus na sua vida. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Então é isso que nós estamos dizendo. Homicidas, traidores, não entendem a mensagem do Espírito. Não entendem quando o Espírito está falando de dar glória a Deus, de dar tudo a Deus, entregar-se a Deus, entregar a sua coroa, depositar tudo no altar, entregar sua vida, entregar tudo nas mãos de Deus, confiar em Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí então tudo mais vos será acrescentado. Não, vocês querem logo uma palavra do diabo que diz: comam do fruto da árvore da vida, porque logo será acrescentado. Primeiro, vocês vão receber antes da árvore da vida. Busquem o conhecimento do bem e do mal, desobedeçam a Deus, vocês serão igual a Deus, vocês vão subir rápido. Como o diabo sobe rápido, se exalta, quer ser superior a Deus e é lançado até o inferno. E muitos estão despencando, caindo, sendo derrotados por causa da sua soberba, do seu desejo de subir rapidamente, o desejo da carne, desenfreado. Por isso é chamado de concupiscência, um desejo exagerado, rápido, que não tem fé, não tem esperança, não espera em Deus, não confia em Deus, não ouve a palavra de Deus, não obedece a Deus, embora Deus seja o Criador, embora não existisse nada, existisse apenas o vácuo, o caos, e ali Deus começa a criar, Deus dá forma, Deus cria a luz, Deus cria a vida, Deus nos dá a vida, mas você não sabe esperar em Deus, você não espera em Deus, você não confia em Deus, você quer se exaltar, você quer receber as coisas muito rápido, por isso você cai no engano do diabo, por isso você é presa fácil nas mãos do adversário que te tira da obra de Deus, tira você, tira sua família dos caminhos do Senhor, te levando para ganhar o mundo, e você não percebe que dessa forma você perde a sua alma, perdendo o contato com o Criador, com o seu Salvador, com aquele que é o dono da vida, aquele que tem a vida eterna para você. Estevão fala isso do povo de Israel. Eles têm essa religiosidade que os afasta da espiritualidade.
Eles têm esta religião do mundo, do diabo, terrena, que os afasta da verdadeira fé em Cristo e do dom, do caminho, do ensino, do batismo com o Espírito Santo. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes, e não guardam, não obedecem. Por isso Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, este receberá o Espírito Santo. Nós lemos aqui em Atos 5 que a promessa de Deus, Pedro diz que é dar o Espírito Santo a todos aqueles que o obedecem. Então, o povo de Israel tem uma história de fracasso, porque sempre os seus interesses pessoais são momentâneos, são diabólicos, são para ser resolvidos rapidamente, são carnais, são terrenos. Não esperam em Deus, não esperam o momento do derramamento de Deus sobre as suas vidas. Mas nós somos chamados para obedecer a Deus, para ouvir a Deus. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, cheio do Espírito Santo, ele tem sabedoria, ele tem ciência, ele tem discernimento, ele tem visão do céu. Ele vê a glória de Deus. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus. Este é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá uma vida maravilhosa, que nos dá diariamente visão do céu. Nós ouvimos o céu. Hoje nós estamos vivendo a vida do céu. Nós habitamos já nas regiões celestiais, já estamos com Cristo habitando no céu. E vemos o céu aberto, e ouvimos a Jesus, e falamos com Deus. E Estevão estava cheio do Espírito Santo para ter esta vida, esta experiência. Coisa que os judeus ali não tinham e se enfureciam cada vez mais por estarem presos no mundo material, terreno, como em um mundo inferior, se sentiram totalmente inferiorizados pela palavra do homem espiritual, que dizia: eu vejo os céus abertos, eu estou vendo a glória de Deus. Eles não podiam aceitar, não podiam admitir que alguém se colocasse numa posição de tal superioridade, mas realmente o Espírito Santo nos dá essa condição. O Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, basta buscar que o Espírito Santo revela. O Espírito Santo abre as portas do céu sobre nós. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Já tem compreensão do ministério de Jesus, do Cristo, do seu reinado, de estar à direita de Deus, de estar trabalhando, de estar reinando, até que todos os seus adversários sejam colocados como estrado dos seus pés, tudo estiver debaixo dos pés de Cristo. Então virá o fim, então ele virá, então nós subiremos e estaremos para sempre com ele reinaremos, receberemos a promessa que já foi iniciada, a promessa do céu sobre nós com o derramamento do Espírito Santo. Então receberemos com ele todas as coisas, com ele nos alegraremos eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus também te dê a vitória, que você também seja batizado com o Espírito Santo e possa contemplar a glória de Deus, a alegria de Deus sobre a sua vida, a alegria do Senhor que é a nossa força. Que Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus.